Nós estamos no ano do avanço, foi uma palavra profética para a igreja, para a nova igreja. Nós temos vivenciado isso, nós temos visto Deus fazendo grandes coisas aqui na Barra, nos campos, em cada um dos nossos campos. Se você vai em Joinville, se você vai em Brasília, se você vai em Porto Velho, se você vai em Ipanema, se você vai em Campo Grande, se você vai em Atlanta, você vê Deus fazendo coisas tremendas, milagres acontecendo, e graças a Deus, porque inevitavelmente a igreja vai prevalecer, está prevalecendo, e nós estamos avançando em fé. Você diz amém? A nossa palavra tem muito a ver com fé. Fé é um assunto fundamental na Bíblia, fé é um alicerce nosso. Na verdade, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz o justo viverá pela fé. Isso acontece uma vez no Antigo Testamento, 3 vezes no Novo Testamento, dizendo que talvez no Novo Testamento a gente tenha que redobrar, triplicar a nossa forma de entender esse assunto, fé. E eu quero continuar falando um pouquinho sobre fé, injetar fé no seu coração, no seu espírito, cara, assim, querendo que você saia daqui com o coração aquecido. Porque a fé, a nossa fé, ela vence o mundo. A fé em Jesus, ela vai fazer com que as coisas aconteçam. E como um subtítulo da nossa palavra, eu vou falar aqui com vocês do que a gente vai falar aqui hoje à noite. Eu coloquei aqui, uma pergunta, que tipo de pessoa você é? E, obviamente, essa é uma pergunta muito genérica e ampla. Isso dá margem a N tipos de interpretação. Eu posso olhar isso de uma forma, cada um, Se eu pegasse 10 pessoas aqui, 10 pessoas iam falar coisas diferentes. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre, especificamente, um contexto, uma área, e você, com certeza, daqui a pouco vai estar bem por dentro aí do que a gente vai estar falando. Mas a Bíblia, essa coleção de livros que Deus, através do seu Espírito Santo, deixou para a gente, ela invariavelmente nos apresenta um conflito quase que de 2 tipos de pessoa, tipo que um lado A e um lado B. Você vê, às vezes, a Bíblia colocando para a gente a mensagem do puro e do impuro. Você vê na Bíblia a mensagem do bom e do mal, do justo e do ímpio. Quando você vê os Salmos, o salmista Davi fala, bem-aventurado o justo que não anda no conselho dos ímpios, e estava falando, a mensagem, Jesus mesmo fez essa distinção do homem de pequena fé e do homem de grande fé, daqueles que estão debaixo da graça e aqueles que estão debaixo da lei, entre outras qualificações, entre outros tipos de antagonismo que essa palavra nos coloca. Inclusive, vai falar daquele que persevera e aquele que desiste no meio do caminho. Eu não sei se você já experimentou, já teve a experiência de começar a fazer algo que, de repente, você não deu continuidade. Você até queria, mas por alguma forma, por alguma maneira, por algum percalço lá, você acabou desistindo no meio do caminho, você acabou não completando a sua carreira. Isso acontece muito com aqueles planos mirabólicos que a gente faz assim no primeiro dia do mês de janeiro, e daí a gente fala, não, meu ano vai ser assim, eu vou fazer isso, e em fevereiro você já percebeu que você fracassou. Mas, inevitavelmente, nós estamos inseridos sempre em um lado, é como uma moeda. Aqueles que estão com Deus, aqueles que estão afastados de Deus. Infelizmente, as coisas acontecem assim. E eu queria usar um texto de Hebreus para a gente fazer a nossa meditação, nosso texto base, Hebreus capítulo 10, verso 39, um texto muito conhecido. Tenho certeza que você conhece esse texto. Hebreus 10, 39, vai dizer assim para a gente: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A gente pode ler esse texto junto? Vamos lá? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma, ou conservação da alma. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê graça, nos dê
clareza, Pai, para que nós possamos trilhar na direção do Teu Espírito Santo. Que seja o Teu Espírito Santo aquele a falar à nossa igreja. Eu, Pai, mesmo como aquele que está ministrando essa palavra, eu me coloco sentado como cada um desses para ouvir a Tua voz. E assim nós queremos, como igreja, ó Pai, estar abertos à Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, que você diga amém. Segundo o contexto, esse contexto específico desse trecho que a gente lê, de Hebreus, um versículo, capítulo 10, é um versículo nesse capítulo de Hebreus, a gente vai ver dois tipos de pessoas. Aqueles que retrocedem e os da fé. Os que retrocedem é aqueles que acabam não crendo, por alguma forma, aqueles que não perseveram, aqueles que não dão continuidade, e os da fé. E lógico que fica fácil agora para você talvez responder a minha pergunta. Que tipo de pessoa você é? Agora de forma muito mais específica, né? Você é daqueles que permanecem na fé ou você é daqueles que retrocedem? Você não precisa me dizer, que eu tenho certeza que você vai falar assim: não, pastor, eu sou daqueles que permanecem. Eu sou dos da fé. Eu sou daqueles que vão em frente. Eu sou daqueles que perseveram. Mas para a gente entender essa passagem, esse versículo, de maneira bem clara, a gente precisa entender o contexto que o escritor aos Hebreus vai trazer essa palavra à igreja. Era um contexto de muita perseguição, era um contexto de dificuldade, era primeiro século, era um momento da história onde Nero desencadeia uma perseguição aos cristãos, próximo do ano 64, depois de Cristo. Os cristãos estão sendo mortos porque há um incêndio na cidade, os historiadores vão dizer que provocados pelo próprio Nero, e de repente ele quer um bode expiatório, ele quer alguém para levar a culpa. Como a cidade, a maior parte da cidade acaba ficando em ruína por conta daquele incêndio, e os bairros que ficaram preservados foram justamente os bairros onde os cristãos moravam. Ele falou o seguinte: não, foram esses caras que botaram fogo. E começa então uma perseguição aos crentes, aos cristãos, pelo ano 64. E pra você ter uma ideia, eu trouxe uma foto aqui, eu vou pedir para a galera lá da produção para me ajudar, não sei se dá para a gente projetar essa foto. Era mais ou menos isso que acontecia. Os cristãos eram lançados, aí eu acho que está melhor, né? Os cristãos eram lançados às feras no Coliseu, os cristãos eram feitos de tocha humana para iluminar as praças da cidade, eram enrolados com betume, com pinche, e acabavam viravam tochas humanas por conta de uma perseguição. E as pessoas estavam morrendo, a igreja estava perseguida, graças a Deus, porque esses homens e mulheres, essa é uma tela, a última prece, chama-se a última prece dos mártires cristãos, e ela é uma tela de 1836, se não me falha a memória, mas que expressa um pouquinho do martírio desses caras, da perseguição implacável lançada naquele povo, nos cristãos ali do primeiro século. E é legal, obrigado galera, e é legal a gente entender que os hebreus, nesse momento, não estavam sendo perseguidos. A perseguição era aos cristãos, não era aos judeus. Só que o judeu agora convertido, o judeu cristão, o judeu que aceitou a Jesus, ele está dentro desse pacote daqueles que eram perseguidos. Porque, além de judeu, ele era um cristão. E eles, nesse momento, são altamente tentados a retroagirem, a voltarem atrás. Por quê? Se eu tiro a camisa de ser um cristão e sou apenas um judeu, um hebreu, eu estou isento de preocupação. Eu não vou ser perseguido. E o que estava acontecendo? Exatamente isso. Muitos judeus convertidos, hebreus convertidos, estavam retrocedendo. Aí, o escritor, ele começa uma carta, escreve uma carta dizendo a esses caras: olha, vocês
não podem retroceder. E ele vai ancorar a sua tese, a sua base, o seu raciocínio, a sua argumentação em cima de que Cristo é o motivo superior da nossa fé. Pois Jesus é superior a isso. Então ele começa falando da superioridade de Cristo, da superioridade de Cristo sobre os profetas, da superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Josué, sobre os sacerdotes da antiga aliança, sobre a oferta. Ele vai começar a fazer um tipo de associação e traz para a gente, né, uma contextualização bem bacana com o Antigo Testamento, dizendo o seguinte: olha, Cristo é um motivo superior. E culmina na galeria dos heróis da fé. Por que a galeria dos heróis da fé está ali naquele contexto? A galeria dos heróis da fé aparece ali porque a ideia do escritor é falar o seguinte: gente, esses caras que não viram a promessa se cumprir, não experimentaram o Messias, sabe, eles tinham algo que ainda não era palpável, eles acreditaram, eles creram. Ele começa a falar, sabe, de Abraão, de Sara, de Josué, de José, de Davi. Ele vai falando, você vê a galeria de homens e mulheres que ainda não tinham visto o Messias. Messias para essa turma era apenas uma promessa, algo futuro, e mesmo assim eles se mantiveram fiéis. E o escritor fala para aquele povo que agora, ou seja, né, Jesus tinha há 60 anos atrás, daquele momento, passado por ali. Na verdade, há 30 anos atrás. Se Jesus foi crucificado ali na época de 33, era o ano 64, 65. 30 anos. Então, aqueles caras, muitos deles viram Jesus. Não digo o apóstolo Paulo, porque a gente não sabe quem foi, mas o escritor, a carta aos Hebreus, ele vai dizer justamente para a gente o seguinte: olha, não retrocedam, não voltem atrás. A carta de Hebreus é uma carta que fala para a gente de fé. Na carta de Hebreus, a gente encontra a melhor definição de fé de toda a Bíblia. Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que você não vê. É aqui que a gente vê, é uma carta que fala de fé. Ela vai trazer um antagonismo do legalismo com a nova aliança, com a nossa nova posição em Cristo, com a superioridade de Cristo, e vai falar de uma aliança superior que é a aliança da graça, mas prioritariamente a intenção do autor é falar de fé. E ele vai trazendo essa dificuldade, mostrando para a gente que a dificuldade pode existir e vai existir. Isso não é novidade para mim nem para você. No mundo nós teríamos aflição. Jesus que falou isso. Não foi ao apóstolo Paulo. Se fosse, já estava muito bom. Mas Jesus trouxe essa pegada, que nós passaríamos por momentos difíceis. E hoje, no culto da manhã, a pastora Denise falava que muitas pessoas às vezes falam: caramba, a gente está no ano de avanço, as coisas não estão acontecendo, né? As coisas estão difíceis, eu estou com uma situação nessa área, em outra área, o que está acontecendo? Será que o problema é comigo? Não, eu queria dizer para você, querido, em nome de Jesus, creia que Deus é contigo. Você nunca estará só, você não estará abandonado, Ele é por você. A gente só precisa aprender a perseverar, a guardar a nossa fé. Eu vou falar uma coisa para você que talvez lhe caia de forma meio estranha, mas às vezes a Bíblia, o contexto da Bíblia, digo toda a Bíblia, Antigo, Novo Testamento, ela vai mostrar para a gente que nós passaremos por situações e vamos crescer nas situações. Quando eu olho, por exemplo, para o livro de Daniel, a gente vê no capítulo 3 a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram jovens que foram juntos para a Babilônia com Daniel, e quando eles vão para assessorar o rei da Babilônia. O rei fala o seguinte, o cara da Babilônia, ele fala: olha, tragam jovens inteligentes, de boa formação, da corte, da realeza, para que esses jovens aqui sejam instruídos na nossa ciência e conosco nos ajude, nos abençoe. Esses caras foram levados para lá para serem líderes, para serem chefes, para assumirem posições de comando.
E a Bíblia diz que Daniel é um deles, e você sabe que Daniel passou exatamente por isso, mas esses três caras, Sadraque, Mesaque e Abidnego, fala para a gente de uma história que tem tudo a ver comigo e com você. Eles foram jovens que foram levados para reinarem, não eram dali, mas foram levados para reinarem naquele lugar, exatamente como eu e você fomos chamados para reinar em meio à Babilônia. E quando eu falo o que é a Babilônia? É o mundo, é o sistema desse mundo. E Deus te chamou para reinar em meio às coisas que acontecem nesse mundo. Deus não quer que você fique desanimado, Deus não quer que você fique abatido. Não, a gente vive aqui, na Babilônia, mas nós somos cidadãos do reino de Deus. E fomos chamados para reinar aqui. Reinar com fibra, reinar com fé, reinar com confiança, na dependência de que Deus é por nós, Deus é por mim e Deus é por você. Você pode falar isso para alguém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, Deus é por você. Mas esses caras, repara só, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lá para a Babilônia, mas eles só conseguiram um reconhecimento depois que eles passaram por uma situação. O que o rei faz? Estabelece um decreto, assessorado pelos seus auxiliares, e ele cria uma estátua de ouro, e quando tocasse lá a trombeta, lá a buzina, sei lá, a sirene, o que era aquele negócio, quando tocasse lá o negócio lá, todos eles deveriam se curvar para adorar aquela estátua de ouro. E esses três caras não fizeram isso, esses três jovens não toparam isso. E por conta disso, por conta de não se prostrarem, não se corromperem com o sistema daquele mundo, daquele momento, eles foram chamados pelo rei. O rei chega, recebe a informação de que eles não se prostraram. E você pode ver Daniel, no livro de Daniel, capítulo 3, verso 15, está escrito assim, o rei mandou chamar os jovens, esses três caras, e fala assim para eles, olha, eu estou sabendo disso, vocês são preciosos, eu gosto de vocês. Então vocês vão ter uma segunda chance. A trombeta vai tocar e vocês adorem ao Senhor. E eles, então, os jovens disseram o seguinte, o Deus a quem servimos, olha a postura de fé desses meninos, o Deus a quem servimos nos livrará da fornalha e também das tuas mãos, ó rei. Versículo 17. Chega no versículo 19, o rei fica furioso com aquela declaração e confiança daqueles jovens e fala o seguinte, o quê? É assim? Galera, aquece a fornalha 7 vezes mais, que esses meninos vão ver o que é bom. E aí eu leio contigo. A gente vai ver o resultado. Eles foram lançados na fornalha. E a gente vai ver o resultado desse trecho, Daniel capítulo 3, versos 25 a 28. Vamos ler rapidinho esse trecho aqui. Isso já no outro dia, o rei vai àquele local, para ver que realmente eles estavam mortos. E chegando lá, o rei tem uma surpresa. Verso 25 diz assim, Daniel capítulo 3, e o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo e foram até o rei. Os prefeitos e os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo daqueles 3 jovens. Nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado, nem seus mantos estavam queimados e nem havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, por causa de uma postura de fé, por causa de uma postura de confiança, por causa deles terem permanecido e não terem retrocedido, disse então Nabucodonosor, verso 28, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Haviam 3 que foram lançados naquela cova, mas quando de repente o rei vai lá, são 4. Na verdade, o anjo de Deus estava com aqueles jovens, o anjo de Deus era Jesus, uma epifania, Jesus estava ali se fazendo presente.
Deus enviou seu anjo para guardar a vida daqueles homens. Eles confiaram em Deus, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outros deuses que não fossem o seu próprio Deus. Ou seja, não retrocederam. Diga assim, eles não retrocederam. Eu preciso botar você para falar para você não dormir, né? Senão você está me olhando assim e tal, de vez em quando você vai falar alguma coisa. Mas a verdade é, queridos, que aqueles meninos não foram livrados da fornalha. Eles foram livrados na fornalha. Eles não foram, eles acabaram indo para aquela fornalha, mas ali eles foram livrados porque mantiveram uma perseverança em fé. E eu quero dizer para você, querido, querida, talvez isso não te agrade muito, mas às vezes Deus não vai te livrar da fornalha. Às vezes Deus vai te livrar na fornalha. De repente é na fornalha que Deus vai te provar que Ele é Deus. De repente é na fornalha que você vai ver o impossível acontecer. De repente é na fornalha que você vai crescer. Eu não estou falando aqui que Deus faz mal para a gente. Eu não estou falando nada disso. Simplesmente eu estou querendo dizer para você que Deus transforma mal em bem. E esse foi um motivo, esse foi um caso. E essa foi uma situação que o mal que foi intentado contra aqueles 3 jovens serviu para a glória de Deus e eles foram abençoados. Quando a gente olha Isaías, por exemplo, capítulo 43, verso de 1 ao 5, a gente vê um trecho bastante similar, que tem toda a conexão com esse, que a gente vê isso aqui. Eu vejo o seguinte, assim, ó, mas agora, leio na NVI, né, agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, né, o Jacó, não temas, pois eu te resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Essa é uma palavra para você, palavra de Deus. Não temas, porque Ele te resgatou, Ele te conhece pelo nome e você é dele. E diz assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, e nem as chamas o deixarão em brasa. Exatamente o que aconteceu naquela fornalha, não foi? Pois eu sou o Senhor, o Deus Santo, Santo de Israel, o teu Salvador. E vai falar um pouquinho, em verso 4 ele vai dizer para a gente, você é precioso e honrado à minha vista, porque eu te amo. Verso 5 vai dizer assim, não tenha medo, porque eu estou com você. Diz assim para você mesmo, Deus está comigo. A gente leu na NVI, na versão Almeida Revista Atualizada, tem uma outra conotação que diz a mesma coisa, diz assim, olha, quando você passar pelas águas, ela não vai te submergir. Mas repare que a Bíblia não diz assim, se você passar pelas águas. A Bíblia diz quando você passar pelas águas. Porque de alguma coisa, a gente vê que é uma certeza, são coisas que vão acontecer. E se eu perguntar para você assim, quem nunca passou por um momento de dificuldade, tribulação, não vai ter uma pessoa desse nosso auditório que vai falar assim, eu estou isento disso, pastor, estou ileso disso. Para mim é tudo tranquilo, ninguém, não existe essa pessoa. Porque o contexto, e é aqui que nós somos provados na nossa fé. Quando você achar que as coisas estão complicadas, que as coisas estão ruins, é ali que Deus vai te fazer crescer, é ali que você não pode retroceder. É ali que você vai ter que manter a tua confiança, é ali que você vai ter que manter a tua perseverança. O próprio Jesus disse isso para a gente. E se você percebe o contexto da Bíblia, a história da Bíblia, você vai ver, por exemplo, que Abraão esperou 25 anos uma promessa. Deus podia fazê-lo pai em 9 meses depois, né? O período de uma gestação. Mas não, ele foi amadurecendo, ele foi crescendo, ele foi tendo experiências com Deus. Sara achava que não poderia ser mãe por conta de sua idade, mas Deus a abençoou. Os israelitas ficaram 40 anos andando no deserto. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Deus não queria que eles ficassem ali. Ficaram ali por uma palavra de incredulidade, ficaram ali porque retrocederam. Mas mesmo assim, Deus os abençoou, e a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, a roupa daquele pessoal não gastou, os sapatos daquele pessoal, imagina um povo andando 40 anos no deserto, e as coisas se mantendo. Josué e Calebe
Tinham uma promessa, fizeram tudo certo, creram, mas tiveram que esperar 40 anos para tomar posse da terra prometida. Quando a gente olha a história de José, a gente vê um cara que viveu isso, mas perseverou e não abriu mão e não retrocedeu. Quando a gente vê a história de Daniel, a gente vê a mesma coisa. Quando a gente vê a história do apóstolo Paulo, o grande pregador da graça do Novo Testamento, você vai ver exatamente a mesma coisa. Se você pega a carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver que o apóstolo Paulo passou cada perrengue, passou, momentos de dificuldade, foi açoitado, foi caluniado, foi preso, passou, teve muito, teve pouco, teve escassez, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele perseverou, ele não retrocedeu. A cada experiência que ele passava com Deus, lembra daquela situação, Paulo e Silas estavam presos, Atos capítulo 16 vai falar para a gente sobre isso. Paulo e Silas estavam presos, injustamente. E de repente, no meio da prisão, eles começaram a adorar a Deus, começaram a louvar ao Senhor. E de repente, há um terremoto ali naquele lugar e eles são milagrosamente libertos pela ação do Espírito. A cada experiência dessa, com certeza o apóstolo Paulo crescia. Porque perseverava, porque não retrocedia. E aí, eu quero dizer para você, querido, que nós não podemos retroceder, porque Deus continua no controle. Você pode dizer amém? No momento que você estiver passando por lutas e tribulações, no momento que você estiver passando pela crise, no momento em que você ouvir as vozes das circunstâncias, que o diabo faz isso, ele é sujo, ele vai querer falar no teu ouvido, cara, não vai dar, cara, isso é muito difícil, cara, isso é impossível, não adianta, já está destruído, não tem mais jeito, é separação. Olha aí, Deus te olha como família bendita do Senhor, tá? Deus tem planos e propósitos para a tua família, que você seja uma bênção e que você viva o melhor de Deus. Mas às vezes o inimigo vem sugestionar o nosso coração com algumas palavras. Eu quero dizer para você, querido, que aquele momento que você estiver sendo confrontado, lembre-se da vida dos apóstolos, lembre-se da mensagem da Bíblia, lembre-se que você é orientado pela palavra a não retroceder, muito pelo contrário, você é orientado e ensinado pela palavra a crer, a se manter firme, a se manter em fé, porque a fé vai te gerar o milagre. Querido, querida, a gente vai entender que quando Jesus fala para a gente na palavra de Deus, cada milagre que Jesus fazia, Jesus falava para a pessoa, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé resolveu essa questão, a tua fé, que a obra está consumada a nosso respeito, não temos dúvida. Jesus já consumou uma obra completa a nosso respeito, mas como nós acessamos a isso que nos foi dado gratuitamente, a esse favor de Deus que nos foi dado gratuitamente pela graça? Pela fé. Eu preciso ter fé para acessar. Eu não digo nem tomar posse, né? A gente fala assim, eu vou tomar posse pela fé, mas o termo tomar posse parece que a gente está fazendo algum esforço, que a gente está tendo alguma participação nesse processo, quando na verdade tudo foi feito por Ele, tudo foi consumado por Ele, e com certeza tudo que você pretende, os seus sonhos, a bênção na tua vida estabelecida, já está consumada por Jesus. Você diz amém? É só questão de tempo. É só questão de tempo. Você pode não estar vendo hoje, mas com certeza daqui a um tempinho você vai ver a coisa se estabelecer. E a gente fala isso por experiência de vida. Minha esposa está aqui comigo aqui na frente e eu sempre falo esse exemplo das minhas filhas, né? A gente perdeu 2 gestações, né? Tivemos 2 gestações interrompidas. A barriga ainda ficou comigo, mas a gestação... Mas depois... Mas a gente chorou alguns dias, né? A gente chorou alguns dias e hoje nós temos 2 filhas maravilhosas, Vitória e Natália. E, na verdade, elas eram as nossas filhas, eu creio assim, né? Mas, de alguma maneira, essa experiência serviu para a gente
Porque tantos casais já foram ajudados por nós. Tanta gente a gente já conversou. Eventualmente a gente vê um casal que passou por uma situação e tal, e a gente chega lá, a gente tem condição de abençoar a vida desse casal. Já chamamos gente lá em casa, ela já falou com gente, eu já falei com gente da igreja, gente de fora da igreja. E Deus vai trazendo. De repente, naquele dia, houve um choro. Mas o choro, que pode durar uma noite, vai cessar e a alegria virá pela manhã. Você diz amém? Agora a gente precisa ter fé. A gente precisa andar em fé. Quando a gente está passando pelo momento de crise, o apóstolo Pedro, a carta de 1 Pedro é uma carta que fala muito sobre graça, né? E ela vai trazer para a gente um texto muito legal aqui. Eu leio dos versos 5 a 10. Portanto, diz assim o apóstolo Pedro, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, de cada um de nós. É comum, é fácil a gente abraçar a ansiedade, se agarrar à ansiedade, ficar apreensivo, não é verdade, gente? Mas olha o que a Bíblia diz para a gente: lancem sobre Jesus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado. A Bíblia não diz que Ele vai cuidar, mas que Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Mas isso não significa que ele pode te devorar. Você é separado por Deus, você é protegido por Deus, Deus é contigo, sobre você há a marca do Cordeiro, e quando ele olha para você, ele fala: opa, eu não posso tocar nessa pessoa. Verso 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Vamos repetir isso? Resista-lhes, permanecendo firmes na Veja como a Bíblia ela nos orienta, nos coloca nesse alinhamento, sabendo que os irmãos que vocês têm, olha só, perceba que às vezes a luta não é exclusividade minha, ou nem sua, tá? Não é só eu e você não. Perceba, né? É sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, muitas vezes por mesmas dificuldades. E versículo 10, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco, os restaurará e confirmará e o fortalecerá e o porá sobre firmes alicerces. A gente vai passar por algumas coisas. E como que eu passo por isso? Em fé. Para finalizar, o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, vai dizer para a gente assim, e é uma dica, é uma forma prática de você se relacionar com esse tipo de situação em fé. Diz assim, assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Diga assim: a fé, a esperança e o amor. Se eu pudesse te dar 3 conselhos práticos, 3 conselhos práticos, para você não retroceder, para você continuar perseverando, para você manter sua fé em alta, para você estar alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. Se eu pudesse falar de 3 conselhos, eu me prenderia nesse versículo de 1 Coríntios 13, capítulo 3, versículo 13, e diria o seguinte para você: mantenha em alta a sua fé. Mantenha em alta a sua fé. Mantenha a sua fé elevada, mantenha a sua fé aquecida, mantenha a sua fé fortalecida. Não abra mão da sua fé. Você não pode abrir mão da sua fé. Segundo, mantenha em alta a sua esperança. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Segundo, mantenha em alta a sua esperança. E quando eu lembro de esperança, toda vez que eu falo de esperança,
eu lembro, não sei porque eu sou linkado com aquele versículo de Jeremias 29:11, que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para que vocês alcancem o fim que vocês desejam. Qual foi o contexto desse versículo, gente? Se você olhar no capítulo 29 de Jeremias, está escrito lá: carta de Jeremias aos exilados na Babilônia. O povo estava escravizado, o povo estava destruído, o povo estava sem perspectiva, o povo estava sem esperança. O povo se olhava e falava: cara, estamos perdidos, perdemos. Templo destruído, cidade destruída, é o nosso fim. E aí Deus usa Jeremias para falar o seguinte: fala àquele povo que está lá, que o que eles estão pensando não é o que eu penso sobre eles. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. De repente, diante da crise, na sua cabeça, você vai ter pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Pensamentos que vão te tirar do centro da vontade de Deus. Pensamentos que vão te afastar da solução da questão. Pensamentos que vão ir contra a tua fé. Pensamentos baseados na circunstância. Mas Deus é que sabe os pensamentos dele, a meu respeito, a seu respeito, mesmo quando nós estamos vivendo momentos de crise, mesmo nos momentos que nós não acreditamos em nós mesmos, mesmo nos momentos em que nós falamos assim: não deu, perdi, estou arruinado, não tem mais jeito. Deus olha para mim, para você e fala assim: os meus pensamentos sobre você são pensamentos de paz, são pensamentos de vida, são pensamentos de solução, são pensamentos de bênção. E eu acho legal quando Jeremias fala assim: para quê? Para que vocês alcancem o fim que vocês desejam, aquilo que vocês esperam. Isso fala de esperança. Mantenha firme sua fé, mantenha firme sua esperança e mantenha firme o amor. E no amor eu quero que você entenda duas facetas dessa minha colocação. Primeiro, eu queria que você se aderisse e se agarrasse no fato de que Deus te ama incondicionalmente. Você é amado de Deus, você é querido de Deus, Deus se importa contigo. Não há nada que possa acontecer na tua vida, nada que aconteça, não há nada que esteja te ali, sabe, de alguma forma te envolvendo que Deus não tenha ciência. E o legal é que Deus está no controle de todas as coisas. Você diz amém? Então, guarde isso no seu coração. Primeiro, Ele me ama incondicionalmente. Por isso Ele mandou Jesus por você. Por isso, quando Ele viu a tua condição de morte eterna, de distanciado dEle, mandou Jesus por você. E depois, persevere no amor. Eu quero dizer: ame ao Senhor. Não abra mão de Deus. Não abra mão de estar próximo, conectado, em comunhão, em intimidade com a palavra dEle, com o Espírito Santo dEle. Não abra mão. Se você tem um Deus que te ama, e se você é a imagem e semelhança de Deus, o amor também precisa fluir de você. A Bíblia diz que Deus é amor. E se a essência dele está em você, você precisa amar. Nós seremos reconhecidos porque amamos. É Deus fluindo através de nós, com as pessoas e com o próprio Deus. Se eu pudesse deixar, eu deixaria esses 3 conselhos contigo. Como é que eu faço para preservar, para perseverar, para me manter, para não retroceder, Jorge? Cara, persevere na fé. Persevere na esperança e persevere no amor. Eu tenho certeza que se a gente andar por aí, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Porque é vontade de Deus que as coisas aconteçam. Você diz amém? Deus quer. Deus quer. Quando aquele cego chega para Jesus e fala assim: Jesus, se quiseres, tu podes me curar. E Jesus fala assim para ele: eu quero. Claro que eu quero. Eu vim aqui para isso.
Eu vim aqui para isso, para te curar, para te resgatar. Eu vim aqui para te salvar primeiro. E depois fazer uma obra completa na tua vida. Depois, cara, te levar a lugares que você talvez não consiga imaginar com a tua mente. A Bíblia chega a dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? É para você essa palavra. O que Deus preparou para aqueles que o amam. É de mim e de você que essa palavra está falando. Deus tem o melhor para você. Em todas as áreas da sua vida. Seja você jovem, criança lá da geração nova, mais maduro. Seja você, sabe, homem, mulher. Deus tem o melhor para você. E o melhor disso tudo, Ele quer satisfazer o desejo do teu coração, se o teu desejo estiver fundamentado na sua palavra. Agora, isso vai depender muito da gente, né? Não posso retroceder. Eu preciso me manter firme. Eu preciso me manter fiel. Eu podia falar aqui de N histórias com vocês. E várias situações onde homens e mulheres de Deus tiveram que permanecer na fé e não retroceder. E por conta disso viram um milagre na sua vida. Eu quero, antes de ceiar com você, eu quero orar contigo. Quero orar contigo e quero abençoar a tua vida. Eu quero orar contigo, de repente, que está passando por uma pressão e que você fala, cara, como eu estou sendo pressionado a retroceder. Como eu estou sendo pressionado a olhar atrás. Como eu tenho questionado determinadas coisas. Às vezes eu chego até a questionar, cara, será que isso é isso mesmo? Será que as coisas são exatamente assim? Essa não é uma exclusividade sua, nem minha. Pode ser que nenhum de nós estejamos vivendo uma situação dessa, mas pode ser que a gente esteja. Pode ser que pessoas nesse auditório, e que me ouvem pela internet, por conta da situação, do contexto que estão vivendo, estão pensando em retroceder, estão pensando em voltar. Eu quero orar por você. Se você recebeu essa orientação do Espírito Santo, se você recebe essa palavra, se Deus está falando contigo, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não. Eu vou simplesmente orar contigo. Eu quero fazer uma oração contigo. E depois eu ainda vou fazer uma outra oração. Com pessoas que não conhecem esse Jesus. Por pessoas que querem se conectar a esse Jesus que gera vida. Por pessoas que estão escutando, de repente, falar de um Jesus que nunca escutaram, ou de uma forma que nunca escutaram, de um Jesus que nos ama, de um Jesus que veio por você, de um Jesus que te ama como você é, como você está, e que Ele te aceita, e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida incrível. Mas deixa eu orar por você que é da igreja, que diz assim, cara, eu estou no perrengue, pastor, eu estou passando por um momento cruel. Eu quero orar pedindo que Deus te fortaleça em fé. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, como filhos teus, como ouvintes da tua palavra, como seguidores de Jesus, como parte da tua família. E queremos pedir, ó Deus, que a nossa fé nesta noite seja fortalecida, que esses princípios da tua palavra ganhem espaço, ecoem no nosso coração, reverberem, ó Deus, no nosso espírito, de modo que nós possamos agir em fé, falar em fé, nos mover em fé, manter, ó Deus, a perseverança, não retroceder naquilo que a Bíblia fala, entendendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, ó Deus, além de determinado ponto, ó Deus, nós queremos pela fé declarar que o Senhor transforma mal em bem. Fortaleça-nos, Pai. Ensina-nos, Pai, que a Tua palavra ganhe vida nos nossos espíritos, Senhor, ganhe vida nos nossos corações, e que nós sejamos movidos, como o apóstolo Paulo diz, não por vista, mas pela fé. Nós abençoamos a Tua igreja, Pai,
e pedimos que Tu nos fortaleça, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. A gente está com os nossos, no ambiente de família, a gente está com as nossas cabeças curvadas, e eu quero orar por você que diz assim: pastor, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero caminhar com esse Jesus. Você está falando de um Jesus que eu não conheço dessa forma. Eu quero começar uma vida com esse Jesus. Eu quero orar por você. Se a gente tem alguém aqui, eu quero só ver sua mão. Você levanta a sua mão, vou ver sua mão assim. Amém, amém, eu vi sua mão. Você pode abaixar a sua mão, eu vi sua mão. Eu vi sua mão, amém. Deixa eu ver se eu vejo aqui, amém, eu vi sua mão, pode abaixar. Amém, eu estou vendo a sua mão lá atrás, pode abaixar. Amém, eu estou vendo a sua mão aqui na frente, pode abaixar, meu irmão, em nome de Jesus. Mais alguém? Em nome de Jesus, você que está em casa, na internet, você pode fazer isso agora. O mesmo Espírito que está aqui, está falando contigo aí, você pode fazer isso agora. É só você chegar: Jesus, eu estou aberto ao Senhor. Jesus, eu quero conhecer esse momento. Eu quero fazer parte dessa família. E nós contigo e com essa turma que está aqui, vamos fazer uma oração juntos, como igreja, como família, orando com você que aceitou a Jesus hoje. Amém? A gente pode repetir essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio na Tua palavra. Eu creio na Tua obra redentora. E eu me abro a Ti, Senhor, pedindo que Tu me ajudes a caminhar contigo. Ensina-me, ó Deus, as Tuas verdades. Ensina-me, Jesus, a andar nos Teus caminhos. E fortaleça o meu coração para essa nova vida que se abre diante de mim. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que você diga amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.